Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior e uma alegria hoje estar novamente com vocês, conversando sobre 1 Reis, capítulo 12. Muito bem, vimos que o neto de Davi, Roboão, começa muito bem seu reino, né? E ele escolhe uma cidade estratégica para ali ser coroado. Ele recebe adversários, senta com eles, conversa. Aparentemente, simplesmente esse homem tem uma capacidade muito grande, talvez como seu pai. E a petição das 10 tribos do norte, vindas por um adversário político de Salomão, tinha endereço certo. Roboão foi direto e objetivo no versículo de número 4 de 1 Reis 12, quando disse: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Muito bem. E ele, de forma muito sábia, pede exatamente 3 dias, e ao final de 3 dias ele daria a decisão. A petição dessas 10 tribos, realizada sob a direção de Jeroboão, ela é um protesto contra o jugo pesado que o pai de Roboão havia colocado sobre todos eles. Lembre-se, Salomão os colocou altos impostos e trabalho forçado. Ao que parece, quando Salomão reorganizou a terra em 12 distritos, se lembra? Está lá no capítulo 4, do versículo 7 ao 19 de 1 Reis, Judá não foi incluída. E é possível que essa política tenha sido seguida quando recrutou também os trabalhadores para trabalhos forçados, que está também em 1 Reis, capítulo 5, 13 até 18. Áudios anteriores do Jeuel explicam muito bem esse momento. E aí, pare e pense, meu irmão, vamos lá, não é difícil entender a reação de todas as outras tribos quanto a esse favoritismo ostensivo, essa proteção sem cabimento. Por que essas pessoas forçadas deveriam se sacrificar para o rei? Simplesmente viver numa casa imponente. Qual o sentido disso? E ali os seus servos, principalmente da tribo de Judá, simplesmente se banquetearem diariamente. Gente, o povo estava debaixo de um jugo doloroso e estava cansado da situação. Ninguém aguenta, né? Nos dias dos juízes, se você se lembra, quando Israel havia pedido um rei, Samuel advertiu o povo de que o luxo de ter um monarca custaria muito caro. É só ler 1 Samuel, lá no capítulo 8, do versículo 10 a 22. Era muito caro. Salomão fez exatamente tudo o que Samuel havia advertido. E se Roboão não mudasse toda essa política, todas essas práticas, não haveria possibilidade das 10 tribos continuarem sob o seu reinado. É bem provável que Roboão tenha se exasperado com o fato de que Jeroboão era o porta-voz das 10 tribos, pois certamente estava com certeza a par de toda a profecia de Aías. Eu creio assim, eu creio que ele sabia. E do fato de que seu pai havia tentado matar Jeroboão. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 29 a 40. Além disso, Jeroboão era muito benquisto no Egito. E Roboão não sabia o que ele e o faraó haviam planejado juntos, o que era perfeitamente possível ter acontecido. Gente, o reino não estava em sua melhor forma. Jeroboão tinha que pensar nisso. Jeroboão poderia melhorar todas as coisas.
aqueles que visitavam Israel, eles ficavam pasmos, tais como a rainha de Sabá, ficavam pasmos, mas não eram capazes de detectar a deterioração moral e espiritual que estava se infiltrando lá nos alicerces do reino, a começar pela sala do trono de Salomão. O povo estava disposto a servir a Roboão se ele também estivesse disposto a servi-los, facilitando um pouco a vida deles. Gente, não precisava de muita coisa, não. Diminui um pouco os impostos, é só isso. Todos os verdadeiros e grandes líderes de Deus haviam sido servos do povo. Vamos lá. Moisés não serviu o povo. Josué não foi a mesma coisa, servo do povo. E o que dizer de Samuel? E Davi? O povo tinha se acostumado com uma liderança de alta categoria. Agora as coisas começaram a mudar com Salomão. E ninguém agrediu Salomão e tomou posição contra Salomão, até porque, em razão do amor por Davi, e porque Deus preservava o reino de Salomão. Mas vamos lá, Salomão havia optado por ter uma vida de celebridade, gente. Em vez de ser servo, Salomão estava, infelizmente, sendo celebridade. E o pior, Roboão estava desejando seguir o péssimo exemplo do seu pai. Eu aqui paro e penso no Cristo, né? Interessante, quando o Filho de Deus veio à Terra e assume a forma de servo, você vê isso de forma muito clara lá em Filipenses capítulo 2, né? E ele simplesmente ensinou os seus discípulos a liderar pelo serviço. Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus chega à posição de morrer por seus discípulos. E Jesus deseja que todos os grandes líderes sigam seu exemplo. Sigam seu exemplo. E aí lá vai Roboão simplesmente conversar com os seus conselheiros. Segundo o texto de 1 Reis, ele teve conselho, em primeiro lugar, com os anciãos. Ou seja, todo aquele povo mais experiente que vinha de Davi e que tinha ajudado Davi em tempos difíceis e que tinha dado palavras de conhecimento a Davi, e eles disseram: olha, serve esse povo, escuta esse povo, e eles vão te servir. O versículo de número 6 de 1 Reis 12 diz assim: E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que eu responda a esse povo? Versículo 7. E eles, ou seja, os anciãos, lhe falaram dizendo: Se hoje fores servos desse povo e servires, e respondendo-lhes, lhe falares boas palavras, todos os dias da tua vida eles serão teus servos. Aí, o jovem rei foi conversar com a galera, ou seja, o seu povinho, ou seja, simplesmente a rapaziada. Versículo 8, porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, ou seja, a galerinha dele, que estavam diante dele. E disse: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo do teu pai. Aí a juventude, né, como sempre, com muita experiência na vida, responde, né? Versículo 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a esse povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. E, assim que, se meu pai vos carregou com jugo pesado, eu aumentarei muito mais o vosso jugo. Se meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com
escorpiões. Muito bem, recebido o conselho dos seus conselheiros e dos jovens, adivinha o que esse menino fez da vida? Seguiu o conselho dos jovens, da rapaziada, né? Veja o que diz o versículo de número 12. E veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia. Ele teve tempo de perguntar, de pensar, de raciocinar a Roboão, como o rei tinha ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho dos anciãos que haviam dado. E lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou o povo a responder e dizer: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel foi às suas tendas. E no tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Veja que coisa horrível, né? O menino tem dois tipos de conselhos, duas possibilidades de entender os fatos, mas infelizmente o menino simplesmente toma o conselho errado. Irmãos, é incrível como é que a gente consegue cair sempre no erro. Como é que a gente consegue amar o conselho errado? Como é que a gente consegue olhar para quem tem mais experiência, para quem viveu mais, para quem discerne mais as coisas e consegue ainda acreditar que eles não sabem o que estão falando? Porque literalmente o que aconteceu foi isso. Roboão escuta a rapaziada que cresceu com ele, sem entender que ele somente estava colhendo o fruto do passado, e que quem viveu no passado antes dele tinha condições melhores de lhe dizer o que ele tinha que fazer à luz do futuro que estava se apresentando. É sério, irmãos. A gente tem que dar um crédito a Roboão, porque ele pediu prazo, a fim de poder pensar, consultar, conversar. Agora, infelizmente, ele não soube utilizar o que ele teve, que foi o prazo. Ele não soube utilizar o que ele teve, o excelente conselho dos seus conselheiros, e ele não soube utilizar o que ele tinha e que herdou do seu pai, conselheiros com sabedoria, com inteligência, com capacidade de entender os fatos, discernir os fatos políticos para tomar uma decisão. Ele simplesmente joga fora isso e vai escutar quem? A rapaziada com quem ele cresceu. Ah, mas pastor, mas a rapaziada com quem ele cresceu, será que não tinha conhecimento nenhum? Será que eles não tinham discernimento nenhum? Afinal de contas, ele não é rei, não é filho de rei. A rapaziada que cresceu com ele devia ter um grande conhecimento, porque devia fazer parte ali do ciclo real e da vida real. Irmãos, presta atenção. Presta atenção numa coisa extremamente simples. O nosso presente é fruto do nosso passado. E o nosso futuro é consequência do nosso presente. Quem ignora o passado apanha no presente e não tem futuro. Roboão fez exatamente isso. Roboão simplesmente olhou para o que ele era, para o que ele tinha, aonde ele chegou, e se esqueceu de quem veio antes. E quem veio antes passou por tantos problemas, que ele deveria ter ouvido.
Gente, Roboão tinha que ter a inteligência simples, de que se o pai dele conseguiu governar, não é porque ele tinha a maior sabedoria de todos, porque mesmo sendo sábio, mesmo tendo respondido a Deus a oração dele e dado a ele sabedoria para governar e administrar o povo, Roboão tinha que saber que Salomão estava cercado de homens, conselheiros extraordinários. Seu avô defendia e dependia completamente de homens como Aitofel. Você se lembra? Sim, Aitofel que ficou chateado porque Salomão tinha matado simplesmente Urias e tinha ficado ali, né, com sua neta, né, como nós aprendemos com o querido pastor Elias, né? Ao que parece, seria possível que realmente Betseba tivesse relação de parentesco com Aitofel e isso fez Absalão ter do lado dele um dos principais conselheiros de Davi. Gente, se um homem do tamanho de Davi tinha Aitofel como conselheiro, um dos homens mais sábios, se Salomão tinha conselheiros, pegar todo esse know-how, esse conhecimento, porque vamos lá, Salomão era sábio e ninguém houve mais sábio do que ele, nem antes nem depois. Excelente. Mas uma coisa é guiar reino. Uma coisa é explorar o povo e mesmo assim não ser simplesmente surpreendido com uma revolta. Deus tinha protegido ele, mas muito da proteção dele, muito da sabedoria dele vinha obviamente dos conselhos. É só ler Eclesiastes e Provérbios. Provérbios está cheio de provérbios de Salomão dizendo que é na multidão dos conselheiros que existe literalmente a sabedoria. Agora, qual é o problema de Salomão? De Roboão. O problema de Roboão é escutar a rapaziada que cresceu com ele e que simplesmente tinha a noção de vida que ele tinha e não ouviu o passado. Gente, quando a gente ignora o passado, quando a gente joga no lixo o passado, quando a gente pega a história, quando a gente pega todo um fantástico mundo que nos antecedeu e joga fora e pensa que pode viver sem isso, a gente está arriscado a cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado e está arriscado a jogar no lixo o nosso futuro. Isso é simples. Isso é simples. Quem ignora o passado vai cometer os mesmos erros no presente e vai jogar fora o futuro. Agora, quem olha para o passado e discerne o passado não comete os mesmos erros e vai ter futuro diferente. Que Roboão conseguiu fazer? Roboão simplesmente pegou toda a sabedoria do passado e a sabedoria dizia: amigo, ouve o povo. Não precisa tirar todos os impostos, diminui um pouco. Diminui um pouquinho, você já vai ter absolutamente tudo. Diminui um pouquinho, você já tem tudo. Mas ele escuta a rapaziada. E como a rapaziada não tinha a sabedoria do passado, pode ficar tranquilo. Ele cometeu o mesmo erro que seu pai no passado cometeu no presente. E ninguém admite 2 erros seguidos. E aí ele jogou fora o futuro brilhante dele no tocante ao quê? No tocante a simplesmente se ter um reino fantástico como seu pai tinha deixado a ele. Sabe, irmãos, ao tomar decisões importantes, nós devemos buscar, sim, o conselho espiritual dos mais velhos. É importante que falemos com cristãos maduros, cristãos que já fizeram a mesma besteira que nós estamos perto de fazer e eles vão nos dar tudo aquilo que a gente não tem, que a gente não está vendo, que a gente não está entendendo, que a gente não está discernindo. Os anciãos deram a Roboão o melhor conselho possível. Seja servo do povo e o povo vai servir você eternamente. Porém, uma vez que, infelizmente, Roboão já havia se decidido e decidiu ouvir os guris, rejeitando imediatamente
É óbvio que, após a declaração deste rei, que tinha 41 anos, lembre-se, ele tinha 41 anos quando começou a reinar. Está lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. Simplesmente esse rei com 41 anos, que havia crescido no palácio e que tinha pedido 3 dias para refletir, ele não ouviu quem tinha que ouvir e, infelizmente, o reino se rasgou. O reino se rasgou. E é interessante que o próprio pai de Roboão havia até mesmo escrito vários provérbios, sendo que um dos mais importantes era literalmente a questão dos conselheiros, de se ouvir os mais velhos. E eu não duvido nada que tenha vindo de Salomão, Provérbios capítulo 15, versículo 1, quando até se diz que a resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Parece que Roboão não conhecia nem mesmo toda a sabedoria que o pai tinha legado a ele. E ele responde ao povo com rispidez. Ele chegou e ele disse, olha, o dedo mindinho do meu pai é um nada. É um nada. O meu dedo mindinho é maior do que os lombos do meu pai. Se o meu pai simplesmente tratou vocês dessa forma, comigo é pior. Mas não tem nem choro. Comigo é pior. Se meu pai os castigou duramente, eu vou aumentar muito mais ainda o jugo. E se ele castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. Sabe que aqui me fez recordar um pouquinho o querido Faraó? Sério. Você se lembra Faraó tratando o povo de Deus? E você se lembra literalmente que quando for pedir, né, deixa a gente sair e tal, tá ruim, então eu vou piorar. Gente, a estupidez foi a mesma. E, literalmente, Roboão, que representava a 3ª geração da dinastia de Davi, ele não soube construir um reino em cima disso. Pare e pense, o povo de Israel serviu ao Senhor nos dias de Josué, nos dias dos anciãos, após Josué. Aí se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Aí Deus, de forma misericordiosa, amorosa, levanta juízes, até que Deus vai e concede monarcas. E aí o primeiro monarca não é lá boa gente, mas tudo bem, o segundo monarca foi maravilhoso, foi fantástico, Davi. Aí tá, Salomão tem alguns problemas, que quer viver como celebridade. Quer dizer, Roboão, que tem toda essa história, podia ter meditado nisso, podia ter entendido, e a palavra de Deus diz que era para servir a palavra de Deus, ele poderia perfeitamente ter tomado uma decisão absolutamente diferente. E aí as consequências do discurso dele eram absolutamente previsíveis. A Bíblia diz, todo Israel, ou seja, as tribos do norte, anunciou sua decisão de se separar das 2 tribos do sul e estabelecer um reino próprio. Acabou. Gritaram as palavras de Seba, perturbador do tempo de Davi. Você se lembra Seba? Lá em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 1, que depois, quando Davi voltou, foi pedir perdão, e que morreu depois na mão de Salomão. Eles
proclamar a mesma coisa. Deixar a Assembleia proclamar a mesma coisa. O que nós temos a ver com Davi? Que parte nós temos com Davi? Volte Israel às suas tendas e se vira, Davi. Bem, a primeira decisão oficial de Roboão trouxe algo maravilhoso. Dividir completamente o reino. E aí você vê o primeiro lado desse rei, né, que aparentemente tomou ontem, como nós tínhamos estudado, decisões importantes, parecia ser sábio. Ele lá no fundo era arrogante. Sim, arrogante. E a arrogância precede o erro e a queda. Toda vez que você pega a história, principalmente a história bíblica, a história revela que homens, até talentosos como Roboão, eles têm que tomar muito cuidado com a arrogância. Porque a arrogância me faz olhar para mim mesmo, para o meu ego, e esquecer das necessidades dos outros que estão sob minha liderança. Se você parar e pensar, Davi foi um rei que amou o seu povo, arriscava a sua vida pelo seu povo, lutava pelo seu povo. O povo era louco com Davi. O povo seria capaz de dar a vida por Davi. Aí já com Salomão a coisa já mudou um pouquinho, porque Salomão já não era um rei que servia o povo, mas que usava inteligentemente o povo para satisfazer os seus desejos pessoais. Roboão foi um Salomão piorado, porque não tinha toda a sabedoria do pai e queria andar nos passos do pai. E aí ignorou todas as lições do passado. Fechou todos os seus ouvidos às vozes do sofrimento do povo e não mostrou compaixão. Acabou, meu amigo. Tudo tem limite. Tudo tem limite. O povo simplesmente deixou e foi embora. E se formou o reino de Israel. Eu quero pedir agora que o querido pastor Heber mostre como é que ficou o reino. Há uma figura muito interessante que demonstra direitinho. Aqui, ó, na parte norte, você está vendo? Israel. E aqui na parte sul, o reino de Judá. Então, um reino que estava todo unido, agora se reparte, se separa, por causa de uma decisão inconsequente. Porque um menino que infelizmente teve o espírito arrogante sobrepujando ao espírito de sabedoria, se deixou levar e aconteceu o que aconteceu. Mas isso também diz respeito a cumprimento de uma profecia. Só que essa história nós veremos amanhã. E que Deus te abençoe grande e poderosamente. Aqui, pastor Gideon Júnior, agradeço todos esses minutos que você ficou comigo. Agradeço. E meu Deus do céu, já se passaram 29 minutos. Eu quase te tomei 30 minutos. Agradeço minha pastora presidente pela confiança, o ministério, pelo incentivo. E amanhã continuaremos a triste história do neto de Davi, que podia ter melhorado tudo e por não ouvir quem tinha que ser ouvido, jogou tudo no lixo. Que pena, né? Que pena. Que Deus nos preserve de jogar tudo no lixo por acreditar que o nosso presente é produto nosso, não de todo um passado. Coloque no coração isso. Quem despreza o passado
E quem despreza aqueles que conhecem todo o passado está fadada a cometer os mesmos erros do passado no presente. E, infelizmente, joga o futuro no ralo. Um grande beijo e a paz do Senhor.